todo minuto é gerada uma quantidade enorme de dados na internet. No YouTube, por exemplo, são feitas mais de 1 milhão de visualizações, no Google, mais de 2 milhões de buscas, no Facebook, mais de 6 milhões de visualizações de perfis. Ou seja, essas atividades geram uma quantidade enorme de dados e uma pergunta fundamental é: como extrair conhecimento desses dados? É claro que nós possamos usar medidas, técnicas, teorias muito sofisticadas de aprendizagem de máquina, estatística multivariada, estatística bayesiana, mas o primeiro passo para entender os dados, nós precisamos considerar medidas simples. E essas medidas simples é o que nós veremos nessa aula, que são medidas de estatística descritiva que permitem fazer uma análise exploratória dos dados. Imagine, por exemplo, que temos essa tabela, que tem cerca de 15 mil entradas, e se nós simplesmente visualizarmos as entradas dessa tabela, nós vamos verificar que não podemos extrair nenhum conhecimento útil dessa tabela, porque ela é simplesmente um conjunto de valores, de rótulos, e simplesmente não somos capazes. Então, uma maneira de extrairmos conhecimento é através de medidas estatísticas. Ou seja, nós vamos extrair um conjunto de medidas, um conjunto de métricas, e a partir dessas medidas nós somos capazes de entender esse conjunto de dados. Então, nessa aula nós vamos aprender as medidas mais básicas que existem para tratar esses dados, e nós vamos verificar que conceitos muito simples permitem entender como é a distribuição dos dados, quais são os valores mais comuns, como é a dispersão desses valores, e essas medidas são fundamentais tanto em análise estatística como em ciências de dados. Antes de falarmos sobre as medidas, precisamos falar sobre os tipos de dados. Então, se nós considerarmos os dados que são coletados, tanto na web, dados em sensores, dados médicos, eles são tipicamente dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São dados que não têm uma estrutura fixa. Então, por exemplo, nós podemos ter séries temporais. Séries temporais são dados que estão variando no tempo, ou seja, são dados que possuem uma ordem, eles são ordenados no tempo, e há muitas técnicas para analisar esse tipo de dados. Os dados podem ser textos, por exemplo, textos de blogs na web, tweets, textos do Facebook, podem ser áudios, como, por exemplo, realizar uma classificação de músicas, vídeos, para identificar, por exemplo, objetos nesse vídeo, identificar anomalias, imagens, para tentar classificar automaticamente imagens diferentes, tentar segmentar as imagens, grafos, nesse caso, no caso do Facebook, por exemplo, cada nó seria um usuário, e 2 usuários vão estar conectados se eles têm uma relação de amizade. Dados de páginas da web, nesse caso nós temos o código em HTML ou CSS. Da Wikipedia, no fundo, ele é um código HTML e minerando aquele código HTML nós podemos construir um grafo e nesse grafo nós podemos estudar como o conhecimento está organizado. Esses dados não estruturados, eles devem ser transformados em dados estruturados e essa transformação é feita extraindo-se características desses dados e armazenando em uma tabela, chamada tabela de atributos. Ou seja, é uma matriz em que nós temos cada linha é um objeto e cada coluna é um atributo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma imagem. Então tem várias medidas que a gente pode extrair e para cada imagem, que seria um objeto i, eu teria um atributo diferente. Então aqui nós temos um exemplo, então nós temos um conjunto de n pacientes. Esses pacientes têm diferentes atributos, então, por exemplo, temperatura, se o paciente sente dor ou não, pressão arterial e podemos também ter um atributo que fala se o paciente é doente ou não. Então nós temos um formato, esse formato é um formato típico que nós vamos utilizar e nesse formato então nós temos n objetos, cada linha vai ser um objeto, cada coluna vai ser um atributo e podemos ainda ter um atributo especial que vai ser a classe. No caso, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma classificação em aprendizagem de máquina, mas esse atributo não é necessário. Esses dados que nós coletamos nessa tabela, eles podem ser de diferentes tipos. Então, essas variáveis, que no fundo são os atributos, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Se forem qualitativas, elas podem ser nominais. Nesse caso, elas não têm significado matemático, então seria, por exemplo, sexo masculino ou feminino. Elas podem ser ordinais. Nesse caso, também não faremos operações matemáticas, elas podem indicar uma ordem, mas essa ordem é subjetiva. Então, por exemplo, ela pode dizer que o paciente tem febre baixa, média ou alta, mas ela não fala o quanto que é baixa, quanto que é média e quanto que é alta. No caso quantitativo, não. No caso quantitativo, nós podemos tratar esses dados matematicamente. Então, nós podemos ter o caso discreto, que é o caso que nós temos valores contáveis, ou contínuo, que é no caso que nós temos valores reais. Então, quantitativo ou numérico, ele representa quantidades.
ok? Então, eles podem ser contínuos ou discretos e geralmente possuem uma unidade associada. Então, pode ser temperatura em graus Celsius. Qualitativo representam qualidades e esses valores podem ser associados a categorias. Então, pode representar, por exemplo, pequeno, médio, grande, pode ser baixo, alto, sim ou não, homem e mulher. Então, são valores qualitativos que atribuem uma qualidade às observações. No caso dos quantitativos, eles podem ser contínuos ou podem ser discretos. No caso contínuo, são números reais. Então, por exemplo, peso e distância. No caso discreto, são valores que eu posso contar. Então, número de filhos, número de anos que uma pessoa trabalhou numa certa empresa. Então, notem que é exatamente similar ao que a gente viu em teoria das probabilidades, que nós tínhamos variáveis aleatórias contínuas, variáveis aleatórias discretas. Então aqui é a mesma coisa. Então nós temos que considerar esses dois tipos de atributos, embora sejam quantitativos, o tratamento desses dois tipos são diferentes. Então aqui nós temos um exemplo, temos um conjunto de dados, e nesse conjunto de dados podemos classificar esses atributos. Então vejam, identificação, nome, estado, sexo, febre, dores no corpo e diagnóstico são todos qualitativos, ou seja, eles atribuem qualidades aos pacientes. Podem ser quantitativos discretos, no caso da idade, então nesse caso é apenas o número de anos, então é um número inteiro, ou quantitativo contínuo, que é no caso, por exemplo, o nível de glicose. Nesse caso, notem que eu tenho aqui apenas uma casa decimal, então podemos pensar que ele é discreto, mas, na teoria, esse valor pode ser contínuo, ou seja, eu posso ter infinitos números aqui depois da vírgula. Notem ainda que alguns atributos são irrelevantes. Então vejam, identificação parece que são números inteiros, mas esse número inteiro nada mais é que um rótulo associado ao paciente, ou seja, não oferece nenhuma informação útil para análise desses dados. Assim como o nome também não oferece nenhum tipo de informação relevante, e outras variáveis também podem ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, se a localização do paciente é importante, então estado faz sentido utilizar. Se não for importante, não faz sentido nenhum. Da mesma forma, sexo masculino e feminino. Se nós temos uma doença que independe do sexo, nós não precisamos considerar esse atributo. Então é sempre importante conhecer esse conjunto de dados para saber quando que cada atributo deve ser incluído nesse conjunto que a gente vai fazer uma análise. Além dos tipos de dados, nós podemos definir a escala dos dados. Então nós podemos ter escalas nominais ou ordinais, no caso qualitativo, ou intervalares e racionais no caso quantitativo. Então vamos ver o que são essas escalas. Então no caso de atributos qualitativos, nós podemos ter a escala nominal ou ordinal. No caso da escala nominal, as únicas operações que eu posso fazer são operações se é igual ou se é diferente. Então notem que ele carrega uma quantidade de informação muito pequena, porque simplesmente é um rótulo que eu atribuo a uma pessoa, por exemplo, e esse rótulo pode ser masculino ou feminino, então não faz sentido eu fazer qualquer operação matemática sobre esses rótulos. No caso ordinal, tem um pouco mais de informação. Por quê? Porque além de ser diferente ou igual, eu posso dizer se um atributo ele é maior do que o outro. Então, no caso de febre, eu posso falar, por exemplo, que febre alta é maior que febre baixa. Então, nesse caso, nós podemos definir uma escala de comparação entre os atributos. No caso quantitativo, nós podemos ter a escala intervalar e a escala racional. Aqui é importante distinguir, a distinção às vezes não é muito clara, mas a diferença entre escala intervalar e escala racional está simplesmente no fato de nós termos um zero absoluto. Então o que acontece? Se eu tiver um zero absoluto, eu posso dizer que um valor é 2 vezes maior que o outro. Se eu não tenho como fazer essa comparação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius. Então está aqui o meu zero. Aqui eu tenho 2 graus Celsius e aqui eu tenho 4 graus. Só que notem que grau Celsius ele é simplesmente definido em termos de graus Kelvin. Porque no caso Kelvin, 0 graus representa 273 Kelvin. Então quando eu falo 2 graus Celsius, no fundo eu estou falando 275 Kelvin. E 4 graus Celsius eu estou falando 277 Kelvin. Então não faz sentido eu falar que 4 graus Celsius é 2 vezes maior que 2 graus Celsius, porque no fundo a escala original de temperatura é Kelvin, porque o zero absoluto está aqui. Okay? Da mesma forma que anos, eu também não posso fazer essas operações. Então eu não posso falar que 2000 anos é 2 vezes mais que o ano 1000, porque a gente sabe que a escala temporal ela é simplesmente arbitrária. Então foi definido o zero, mas esse zero é completamente arbitrário. No caso racional, não. No caso racional, eu tenho um zero absoluto.
Então, por exemplo, salário. Eu não posso ter salário negativo. Então, se uma pessoa ganha R$ 100 e a outra ganha 200, eu posso falar que quem ganha 200 ganha 2 vezes mais do que ganha 100. Temperatura em grau Kelvin. Por quê? Porque grau Kelvin é definir o zero absoluto. E notem, a diferença entre esses dois casos é que no caso racional, eu posso falar se um valor é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes maior que o outro e permite então fazer operações de proporções. Então é importante definir essas duas escalas, porque o tratamento dos dados depende da definição dessas escalas. Então aqui nós temos uns exemplos, então vejam, todos esses que estão em azul, em verde na verdade, são nominais. Ordinal é febre, porque eu tenho baixa, alta e média. Intervalar não tem nenhum, mas racional eu tenho a idade e o nível de glicose. Notem que a idade ela é intervalar, ela é racional, porque eu tenho o zero absoluto, que é quando a pessoa nasceu. Então eu posso falar, por exemplo, que uma pessoa que com 20 anos ela é 2 vezes mais velha que uma pessoa de 10 anos. Assim como o nível de glicose, eu tenho o zero absoluto, que é o nível zero de glicose, quando não tem glicose nenhuma, então eu também posso fazer operações de proporções. Então agora que a gente definiu esses atributos e as escalas, nós podemos descrever os dados. Então vamos estudar estatística descritiva. Basicamente vamos considerar medidas de frequência, centrais e de dispersão. Há muitas outras, mas essa é a primeira aula, então a ideia é simplesmente dar uma introdução a essas medidas e futuramente nós vamos ver outros casos, outras medidas que são importantes para extrair outros tipos de informação dos dados. No caso de medida de frequência, é uma medida muito simples, ela é simplesmente a fração de ocorrência de um certo valor. Então notem, se eu considerar o atributo sexo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 homens, num total de 8. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a frequência de ocorrência de homens é 5/8. Então é muito simples, basta contar e verificar quantas vezes cada valor ocorre num conjunto de dados. Podemos representar essa frequência através de um gráfico. Então aqui nós temos um gráfico de frequência. Notem que aqui não está normalizado, mas se eu quiser normalizar, basta dividir pelo total. Então se eu dividir pelo total, isso aqui daria uma porcentagem. Mas eu posso simplesmente colocar o valor sem fazer qualquer normalização. Então nesse caso, o que eu tenho? Entre 0 e 10, eu tenho 6 observações. Entre 10 e 20 eu tenho 4 observações, ou seja, eu simplesmente conto quantas observações eu tenho em cada um desses intervalos e construo um gráfico de frequência. Notem que é extremamente importante construir um gráfico desse, porque a gente consegue extrair informações facilmente pela visualização do gráfico. Porque se eu tiver uma tabela, é muito mais complicado de eu saber se um valor é mais frequente que o outro, se um valor ocorre mais raramente do que o outro. Então é importante um gráfico de frequência para extrair esse tipo de informação. No caso do histograma, aqui tem que tomar muito cuidado, porque notem que as formas são as mesmas, ou seja, o formato é o mesmo. Mas, no caso do histograma, notem que a escala aqui no eixo Y ele é totalmente diferente. No histograma, qual a diferença entre o histograma e o gráfico de frequência? A diferença é que um histograma eu tenho que a integral desse f de x dx tem que ser 1, ou seja, a área do histograma tem que ser igual a 1. Por quê? Porque a gente viu em probabilidades, a gente calculou a função densidade de probabilidade e a área embaixo dessa função permitia que calculássemos as probabilidades. Então o histograma, na verdade, ele é uma aproximação para a função densidade de probabilidade. Então notem que esse valor aqui não é probabilidade. Esse valor, f de x, ele é um valor tal que se eu calcular a área, ou seja, se eu multiplicar essa base pela altura, eu vou ter uma probabilidade. Então é muito importante que as pessoas confundem muito isso. Além do que, notem que se esse valor aqui de x, se esses valores na escala em x forem menores do que 1, esses valores em f de x vão ser maior que 1. Então se eu tiver um valor em x que é menor que 1, então automaticamente, claro, depende do número de pontos que eu tiver, mas na maioria dos casos, esse f de x pode ser maior que 1. Então ele pode ser maior que 1. Então notem que isso confunde, porque às vezes os alunos muitas vezes constroem um histograma e aí dá um valor 5 aqui, por exemplo. Aí eles falam, deve ter alguma coisa errada, mas não. É 5 por quê? Porque no fundo esse valor da função, ele simplesmente reflete um valor que se eu multiplicar pela base, eu vou ter uma probabilidade. Então o histograma só é um histograma se a área sob a curva for igual a 1. A área do histograma tem que ser igual a 1. Um parâmetro importante no histograma é a largura da caixa. Então quando a gente vai construir um histograma em Python, por exemplo, a gente tem que estabelecer
ou a largura da caixa, ou quantos pontos eu vou ter aqui. Então, de qualquer forma, é relacionado com a largura da caixa. Notem que se eu tiver uma largura muito grande, ou seja, se esse ΔX for muito grande, eu vou suavizar demais meu histograma e eu posso perder muita informação. Por outro lado, se o ΔX for muito pequeno, como nesse caso aqui, e se eu tiver algum tipo de ruído nos dados, esse ruído vai ser amplificado. Então tem que tomar cuidado como escolher esse ΔX. Há algumas técnicas para fazer essa escolha, mas na prática nenhuma delas funciona de maneira perfeita. Então o que se faz é tentar entender os dados e a partir do entendimento desses dados nós tentamos definir qual é o melhor valor de ΔX. Então, no caso prático, vamos supor que eu tenho uma distribuição do nível de glicose de um certo paciente. Então eu tenho paciente doente e paciente saudável. Então pessoas com diabetes e sem diabetes. O que eu posso fazer? Eu posso tentar definir esse ΔX de forma que permita com que eu separe da melhor forma possível um paciente que tem diabetes de um paciente que não tem diabetes. Então eu posso definir esse ΔX baseado no problema que eu estou analisando. Uma medida de tendência central é a moda. Então essa moda geralmente ela é usada para dados nominais. Geralmente a gente não usa para dados quantitativos. E o que ela fala? Ela simplesmente retorna o valor mais comum. Então, se eu olhar aqui o estado de São Paulo, qual é o valor que mais ocorre? São Paulo ocorre 1, 2, 3, 4 vezes. Então, São Paulo ocorre 4 vezes. Rio de Janeiro ocorre uma vez, 2 vezes. 2 vezes Rio de Janeiro. Amazonas ocorre uma vez. E o Rio Grande do Sul ocorre uma vez. Então, notem, o valor mais comum é São Paulo. Então, a moda é São Paulo. Sexo, a gente viu que tem 5 homens num total de 8, então tem 3 mulheres, então a moda é homem. Febre, se nós olharmos aqui, o valor mais comum é temperatura baixa, ou seja, a moda simplesmente retorna o valor mais comum. Então notem que também nós podemos calcular a moda tanto em valores nominais, então por exemplo, atributos que são qualidades, quanto em valores inteiros. Então notem que nós temos um conjunto de valores inteiros e eu posso calcular a moda determinando qual é o valor mais comum. Então, em Python, a gente usa essa função mode, que é para calcular moda, que vem no pacote statistics. Podemos também extrair a moda de um gráfico. Então, notem que se eu pegar esse vetor, então vou supor que isso daqui é o nível de satisfação com um certo produto. Quando eu ploto a frequência de ocorrência desses valores, eu noto que o valor mais comum ele é simplesmente o com maior frequência. Mas aqui tem uma observação importante, que é a seguinte. Notem que os valores no eixo X não tem qualquer tipo de ordenação. Se eu quiser trocar ruim com bom ou com regular, isso não muda nada dos resultados. Por quê? Porque esse valor x simplesmente é um label, ou seja, eu não posso falar que ótimo é melhor do que ruim ou melhor que bom. Então eu não tenho uma ordenação definida. Pode ter, mas nesse caso aqui não. Ok? Então, o que acontece? Dependendo como eu coloco esse histograma, eu posso ter uma imagem desse tipo aqui. Aí eu vou achar que tem uma tendência nesses dados, mas nem sempre essa tendência é verificada. Então, uma maneira mais adequada de representar dados qualitativos nominais é através de um gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Nesse caso, por que ele é melhor? Porque ele não tem ordenação que nem ocorre aqui. Então é mais fácil da gente visualizar os dados sem cair nesse erro e achar uma tendência onde não tem tendência. Então, geralmente, esses gráficos de setores são os mais adequados para dados nominais. No caso de variáveis quantitativas, nós consideramos a média para determinar a tendência central. Então, simplesmente somo os valores e divido pelo número de observações que eu tenho. Então, no caso aqui de idade, eu vou somar todas as idades, tenho 8 observações, divido por 8, a idade média 29,5, glicose 92,6. Notem que eu não aplico a média, por exemplo, em febre, eu não posso somar baixa com alta ou com média, ok? Então, só vale para atributos quantitativos, tanto discretos quanto contínuos. Além da média, nós podemos considerar a mediana, e a mediana, o que eu faço? Eu simplesmente acho o valor que está na posição central. Como é que eu calculo a mediana? Se eu tiver um número ímpar de observações, então vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O valor central é a posição 3, porque eu tenho 2 observações de um lado e 2 de um outro. Então, a mediana é simplesmente quem está nessa posição aqui. Se for o número de observações for par, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então a mediana eu vou pegar os 2 valores centrais, então vejam que eu tenho 2 valores para a esquerda,
2 para a direita, então esses dois representam o centro, e eu simplesmente calculo a média desses dois valores. Então está aqui. Então se for par, eu simplesmente pego os dois valores centrais, somo e divido por 2. Se for ímpar, é simplesmente o valor central. Então nesse caso aqui, média 29,5, mediana 29,5 também. Então notem que a média é igual à mediana. Mas isso nem sempre ocorre. Então aqui um exemplo, novamente. Então vejam que eu vou pegar esse vetor, eu ordeno os valores. Então nesse caso é ímpar. Então vejam que o valor 8 é quem está no meio. Nesse caso aqui é par. Então eu vou pegar os dois valores centrais, que são esses dois aqui, porque eu tenho 3 valores para a esquerda, 3 valores para a direita. Mediana, 9 mais 13, dividido por 2, vai dar 11. Então notem agora que se nós tivermos uma distribuição assimétrica, a mediana não vai ser igual à média. O que seria distribuição assimétrica? É uma distribuição que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Então seria uma distribuição mais ou menos assim. Então vejam que ela tem uma cauda, certo? E aí o que acontece no caso da distribuição exponencial? Ela tem essa cauda aqui. Então vejam, a média está aqui e aqui está a mediana. Então vejam que elas são diferentes. Se a distribuição for simétrica em relação à média, como nesse caso aqui, ou como se fosse uma distribuição normal, ou uma distribuição binomial, então, ou a distribuição Taylor-Student, que a gente vai ver futuramente, então acontece que a média é próxima da mediana. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Em distribuições que eu tenho uma cauda muito longa, ou seja, se essa cauda vai muito para a direita, ou muito para a esquerda também, então a média não é um bom valor de tendência central. Nesse caso, é melhor considerar a mediana. Então aqui um exemplo em Python. Então a gente tem aqui esse vetor, calculei a média, 2,9. Calculei a mediana, 2,5. Agora eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui um valor extremo, um valor 100. Então notem que o máximo era 5, agora eu coloquei o valor 100. Se eu calculo a nova média, 12,4, ou seja, ela multiplicou praticamente por 5. O que aconteceu com a mediana? Não aconteceu nada. Então notem que a mediana ela é robusta à presença de outliers. Então por isso que quando nós temos o caso de cauda longa, ou seja, nós temos alguns valores que são muito extremos e são raros, esses valores podem ser outliers, depender da distribuição, é claro, mas nesse caso a mediana é uma medida melhor, ela representa melhor uma tendência central. Ainda baseado na mediana, nós podemos calcular o quartil e o percentil, então a ideia é mais ou menos a mesma. Então vamos supor que nós temos esse conjunto de dados aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, vou colocar mais um para ficar ímpar, para ficar mais fácil, então o que eu vou fazer? Vou achar o valor central, quem que é? É o valor 4, que está na posição 4 na verdade. Aí o que eu faço? Então esse aqui é o segundo quartil, por quê? Porque ele é o quartil é em termos de 25%, então é 25, 50 e 75. Então isso aqui é o 50%. É o valor que está no meio, ou seja, ele é maior que 50% das observações. O valor que é 25%, eu pego todo mundo aqui do lado esquerdo e calculo a nova, faço o procedimento igual à mediana. Quem está no centro, esse vai ser o primeiro quartil. No lado direito, pego o valor central igual eu fiz para a mediana, esse vai ser o terceiro quartil. Ou seja, basta que eu aplique a mediana, achei o valor central. Pego os dados da esquerda, aplico o mesmo procedimento da mediana, acho o valor central, vai ser o primeiro quartil. Pego os valores da direita, aplico de novo o método da mediana, acho o terceiro quartil. Então com isso eu consigo identificar melhor, descrever melhor como esses dados estão distribuídos. Notem que eu posso generalizar os quartis para o caso do percentil. O que é o percentil? O percentil, ao invés de eu usar 25, 50 e 75, eu uso qualquer valor. Então, por exemplo, o 10 percentil é o valor que ele é maior do que 10% de todas as observações. P25, ou seja, o 25 percentil é igual ao primeiro quartil, 50 percentil é a mediana, 75 percentil é o terceiro quartil. Então notem que o percentil, na verdade, ele é igual ao quartil, mas ele é uma generalização porque eu posso colocar qualquer valor de 0 até 100. Então aqui a gente tem um exemplo. Então notem, eu tenho esses dados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observações. Então é par, então 14 e 16 vão estar no meio, então eu calculo a média, obtenho aqui a mediana, é 15. Pego os dados da esquerda, faço a mesma coisa, aqui está o meio, 6 mais 9, dividido por 2, 7,5, que é o primeiro quartil. Pego os dados da direita, ordeno novamente, pego aqui
a posição central, a média é 20 mais 21 sobre 2, 20,5. E assim eu consigo calcular. Então veja que o cálculo é muito simples. Então o que eu tenho que fazer? Ordeno os dados, pego o valor central, e a partir do valor central eu posso pegar o central da esquerda e o central da direita, e aí eu consigo calcular qualquer um dos quartis e também dos percentis. Para visualizar os quartis, eu uso um gráfico chamado boxplot. Então nesse caso aqui eu vou ter um retângulo. Nesse retângulo eu vou identificar aonde está a posição do primeiro quartil, a posição do terceiro quartil e a posição da mediana. Então a mediana ela é essa reta aqui, ok? Então essa é a mediana. E aí eu posso definir também esses limites inferior e superior. Esse limite ele é mais ou menos definido de forma arbitrária, mas ele é importante para definir se nós temos valores muito discrepantes como esses aqui. Esses valores discrepantes nós geralmente dizemos que são outliers, porque eles são muito diferentes da média e dos quartis. Então eles estão muito longe desses valores, então eles são valores extremos, ok? Então aqui nós temos um exemplo feito em Python. Aqui nós temos um dos atributos, que é o comprimento da pétala da flor íris. Então notem que dependendo da espécie, a mediana vai estar diferente, ou seja, a virgínica ela apresenta uma pétala mais alongada do que a íris setosa. E notem que algumas dessas espécies apresentam outliers, ou seja, são valores que diferem muito em relação à média. Além das medidas de posição, nós temos as medidas de dispersão. E para que a gente utiliza as medidas de dispersão? Pelo simples fato. Notem que aqui a gente tem dois conjuntos de dados, x e y. Se nós calcularmos a média desse conjunto, os dois vão ter média 4. Mas notem que a variância é completamente diferente. No caso do y, não tem variância, todos os valores são iguais. No caso do x, a variância varia de 0 a 18. Então nós temos uma variação maior, ok? Então para isso que nós precisamos definir medidas que quantifiquem essa variação nos dados. Então elas vão medir a dispersão ou o espalhamento de um conjunto de valores. Ok? E aí o que a gente pode definir? Dá para definir de diferentes maneiras. Geralmente o que se faz é medir como esses valores estão espalhados em relação à média. E aí as medidas mais comuns são quem? A variância, o desvio padrão e o intervalo interquantil. A gente vai ver agora. No caso da variância, eu simplesmente calculo a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Então parece um pouco confuso, mas no fundo essa medida é muito simples. Notem o seguinte, se eu tiver dois pontos no espaço euclidiano, então x1, y1, x2, y2. Como é que eu calculo a distância entre 1 e 2? Então eu faço simplesmente x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, e aí eu simplesmente retiro a raiz, mas vamos deixar por enquanto o quadrado desse lado aqui. Então notem o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou simplesmente fazendo a diferença dos valores e somando. Então notem que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando cada valor do meu conjunto de dados, estou fazendo uma diferença em relação à média, elevando ao quadrado e dividido por n. Então o que seria a variância? A variância nada mais é do que a média da distância quadrática em relação à média. Então notem, esse termo aqui é a distância quadrática em relação à média. Então todo esse somatório é a distância quadrática em relação à média, que nem eu fiz aqui. E aí eu divido por n, então eu calculo uma média. Então variância é a média, é a distância quadrática média em relação à média. Então, por isso que nós utilizamos, aqui a gente viu lá em probabilidades como é que eu deduzo esse termo, basta abrir essa potência aqui, então vai ser x ao quadrado menos 2x esperança de x, mais esperança de x ao quadrado, aí calcula a esperança desse termo, e a gente obtém facilmente essa relação aqui. Então, na prática, a gente utiliza como? Eu pego cada valor, primeiro calculo a média, pego cada valor, faço a diferença em relação à média, calculo todos, faço a soma de todos os valores quadráticos e divido por n. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância, então é muito simples. E notem que tem uma diferença aqui. Ó. Então eu posso usar n ou n menos 1. Quando que eu uso cada um? Quando eu tiver a população inteira, eu uso n. Quando eu tiver uma amostra dessa população, eu uso o n menos 1. Então esse aqui é o desvio
padrão amostral, que a gente chama. A gente vai aprender depois em inferência estatística por que tem essa diferença, mas no fundo ele está relacionado com o fato de ser um estimador não viesado. Então esse caso aqui é viesado e esse caso é não viesado, mas isso aqui a gente vai ver depois na aula de inferência estatística. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Sejam os vetores. Então temos dois vetores. Vamos calcular a variância. Então simplesmente vou fazer o quê? Calculei a média é 4. Então, vou fazer 0 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado, está aqui, 1 menos 4 ao quadrado, 1 menos 4 ao quadrado, 18 menos 4 ao quadrado. Nota que não faz diferença se eu colocar 4 menos 0 aqui, porque no fundo eu vou levar ao quadrado, então vai ficar positivo. Somo todos esses valores, divido por n menos 1, e então obtemos a variância, que é 61,5. Se quisermos calcular o desvio padrão, basta tirar a raiz quadrada. Fazendo isso para y é a mesma coisa, eu faço cada valor menos a média ao quadrado, a variância nesse caso vai dar 0 e o desvio padrão também vai dar 0. Então notem que, embora esses dois vetores possuam a mesma média, a variância é completamente diferente. Outra medida importante que leva em conta os quantis, ou seja, são medidas importantes quando nós temos outliers. Então notem o seguinte, a variância também é sensível ao outlier. Por quê? Porque quando eu calculo a variância, nós temos a média aqui, certo? Nós estamos calculando a média. Se essa média é afetada pelos outliers, então a variância também é afetada pelos outliers. Então é importante ter outras medidas. Uma medida importante é essa distância interquantil. Como é que eu calculo? É simplesmente o terceiro quantil menos o primeiro quantil. Então é muito simples. Calculo de novo, ordeno os dados, calculo a mediana, calculo o primeiro quantil, calculo o terceiro e faço Q3 menos Q1. Outra medida é a amplitude. A amplitude já é sensível a outliers, ela é simplesmente o máximo menos o mínimo. Então notem, se eu tiver esse conjunto de valores aqui, como é que eu calculo o intervalo interquantil? É 20,5 menos 7,5 vai dar 13. Se eu quiser calcular a amplitude, notem que os valores variam de 3 até 30, ou seja, tem uma variação grande até, a amplitude vai dar 27. Então notem que a amplitude é muito sensível ao outlier, então tem que se usar essa medida com muito cuidado. Então aqui um exemplo em Python, então a gente tem, de novo, aqueles dois vetores. Aqui eu calculo a média, é simplesmente np.min, é uma função da biblioteca NumPy. Aí eu vou usar esse SciPy para calcular o IQR. Então aqui a gente tem o IQR de x, então basta passar o vetor que ele calcula automaticamente. E aqui simplesmente calcular o máximo menos o mínimo me dá a amplitude. Então aqui a gente tem os valores, então notem que no segundo caso, como os valores são iguais, tanto a variância quanto o IQR quanto a amplitude são zero. Outra medida que nós podemos usar é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é interessante porque ele é uma medida de dispersão relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tenho duas variáveis e eu quero saber qual delas está mais dispersa em relação à média, então eu uso o coeficiente de variação. Então notem aqui, nós temos um exemplo, temos altura e peso, e nós notamos que o coeficiente de variação para a altura é 5,5 e o do peso é de 12%. Notem que um fator importante aqui que eu não comentei, mas é que eu uso aqui o desvio padrão. Por que eu não uso a variância? Lembre-se, a variância ela é sigma ao quadrado. Esse quadrado aqui implica que a unidade de medida da variância ela é a unidade de medida ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tiver a média, se ela for em metros, a variância vai ser em metros ao quadrado. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então por isso que aqui eu uso o desvio padrão. Então o desvio padrão dividido pela média vai ser 100 dimensões, porque aqui esse, por exemplo, vai ser metro, esse vai ser metro, então não vou ter dimensão, é uma quantidade adimensional, multiplico por 100 para ter uma porcentagem. Então aqui eu tenho 5,5%, 12%, e nesse exemplo o que eu concluo? Eu concluo que o peso dos alunos, a variabilidade desse peso, ela é 2 vezes maior do que a variabilidade do peso com relação, quer dizer, da altura com relação à média. Então, quer dizer, o peso varia 2 vezes mais do que a altura. Então, essa medida é importante principalmente para a gente comparar esses atributos. Então, nessa aula, nós vimos as principais medidas, as mais básicas medidas centrais. Nós vimos que os dados podem ter diferentes tipos, dependendo dos tipos, eles têm que ser tratados de maneira ou de outra. As medidas centrais, nós vimos que tem que tomar muito cuidado com a questão de outlier. Se tiver outlier, é melhor usar a mediana do que usar a média.
Medidas de dispersão, a mesma coisa. A variância também ela é adequada quando nós não temos valores muito discrepantes. Se tiver valores discrepantes, nós temos que considerar o IQR, que é a distância interquantil, e vimos também como visualizar esses dados utilizando os gráficos. Na próxima aula, vamos considerar medidas de correlação e vamos analisar como que essas variáveis se relacionam. Como é que eu quantifico que uma variável está relacionada com outra e quais medidas a gente utiliza.